De volta com o Papo Mãe, nós vamos aproveitar que estamos falando de crianças que dão trabalho para comer, para falar de crianças que dão trabalho para tomar remédio. A saga é parecida. Vamos ver. Chama o doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Que mamãe nunca passou pela situação de levar o filhote no pediatra, daí vai na farmácia, já tem aquele custo com medicação, a gente já fica super abalada quando o nosso filho tá dodói. E para completar, o filho ainda não aceita o remédio. Doutora Lorena, salve-nos! Vou lhe dar um exemplo. Pediatra passou antibiótico, a gente sabe que antibiótico tem que ser super rigoroso com relação ao horário, a dose que tem que ser correta, mas aí você, tipo assim, tem 5 ml, um exemplo, né? E aí você começou a dar, a criança deu um gole, o outro, depois ela já começa a rejeitar a medicação, põe para fora, aquela briga, segura na mão, não. Como lidar com os casos que a criança, por exemplo, expulsa a medicação, né? Ela cospe. Se você deu uma quantidade para ela e ela botou para fora, o ideal é que você repita. Até porque um antibiótico, ele precisa ser... Quando o médico coloca a dose, a gente fez todo o cálculo pelo peso. Então, o ideal é que você dê novamente, tá? Tudo de assim, novo. Tudo de novo. E aí, assim, quando você estiver no seu pediatra, que passar um antibiótico, você sempre falar para ele, doutor, escolha um que tenha um gostinho melhor, escolha um que seja mais fácil de dar, que seja, por exemplo, 2 vezes ao dia, porque tem antibiótico que são de 6 em 6, tem antibiótico que são 1 vez ao dia, tem de 12 em 12. Então, sempre pedir isso pro seu médico, tentar procurar um que tenha um melhor sabor, um paladar melhor. E assim, algumas vezes a gente consegue, dependendo do antibiótico, a gente consegue administrar ele junto com outros alimentos. Por exemplo, às vezes a gente pode misturar um pouquinho do iogurte, às vezes misturar, a gente pode... doutora, sem problemas, sim, alguns antibióticos a gente pode. Existe a possibilidade, por exemplo, às vezes a mãe, caramba, seria melhor que a gente pudesse fazer alguma medicação injetável, porque não tem jeito, injetou ali, do que aquela briga, porque imagina, são 10 dias normalmente, então é possível substituir? Nós temos antibióticos injetáveis, nós temos opções de antibióticos que são feitos, por exemplo, intramuscular, no bumbum, mas são antibióticos que eles são antibióticos mais fortes. Então não são compensa, antibióticos, né? De largo espectro, então são antibióticos que pegam bactérias mais fortes, mais resistentes. Então quando você utiliza desses antibióticos para uma infecção mais leve, então as bactérias acabam ficando resistentes e em um segundo momento você não vai poder utilizá-los. Tem alguma dica, doutora, que a gente possa fazer para que a criança aceite melhor o aerosol? Eu gosto de falar assim para as mães, para às vezes, você pode usar em você pode usar numa bonequinha, num brinquedo, ou então você pode fazer daquele aerosol, enquanto a criança não estiver utilizando, uma brincadeira para ela. A medicação que tem que colocar no nariz, a gente vê muito dos benefícios, né? A gente sabe da importância de lavar o nariz, em especial no nosso clima, né? Que é super seco. Mas algumas crianças têm verdadeiro pavor, né? Até adulto, às vezes, que, nossa, aquela água ali vai afogar e etc. E tem alguma outra solução, por exemplo, a seringa? Existem algumas que a gente utiliza que são mais jatos mais finos, que são névoas, né? Que são próprios para criancinhas, são próprios para bebezinhos. Então, assim, você utilizar ele de maneira que você coloca, que não é aquele soro tão intenso. Sim, é um jatinho, né? Um jatinho mais fino, mais delicado. É menos eficiente? Não é que ele seja menos eficiente, mas assim, quando você utiliza ele, você teria que usar mais jatos para lavar. Sabe o que algumas mães falam para mim com relação à medicação? Eu falo assim, olha, eu tô colocando esse remédio aqui, mas não é para você tomar, hein? Olha só, isso aqui é do seu dinossauro. Aí ele vai lá, ó, então vai direto, quer o que não quer, né? Tudo que não pode, que é proibido, eles querem. Então, pode ir por essa artimanha. Está valendo também. Está valendo. O importante é que seja medicado, né, Exato. doutora? Tá aí, mamães, dicas pra gente ser mais tranquila na hora de medicar o nosso filhote. Chama o doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Falar em pediatria, eu quero lembrar, mamães, vocês sabiam que existe vacina contra a dengue? Eu não sabia. E nossa, tem muita mãe relatando que o filho tá com dengue. Eu fiquei sabendo que lá na Crescer Vacinas tem essa vacina assim. Eu já marquei um bate-papo maravilhoso com o Dr. Roberto. Ele é um pediatra incrível. Ele também é o proprietário da Crescer Vacinas. Semana que vem já tá prometido, hein? Então ele vem pro nosso programa para tirar todas as dúvidas com relação à vacina da dengue. Lembrando que a Crescer Vacinas é proteção não só para o seu filho, mas para a família inteira. Proteção para todas as idades. Vamos falar mais sobre os nossos amados filhotes. Maria Lúcia, você estava dizendo que em algumas situações você deixou de levar o seu filho para a escola porque ele não se alimentou?
Sim. Você tinha medo do quê? Que lá ele desse um piripaque, alguma coisa? Sim, porque assim, nós somos muito preocupadas e a gente fica preocupado porque quando eu não me alimento, eu me sinto mal. Claro. Imagine ele que é criança e ele tem umas atividades lá de brincar. Eu percebia que ele vai para o colégio às vezes, ele fica assim meio que no colo da professora. Aí isso eu ficava pensando, será que é porque ele não tem energia suficiente para estar como as outras crianças brincando? Né? Então, eu ficava preocupada. Eu deixei algumas vezes de levar para o colégio por conta que ele não comeu nada pela manhã. Mesmo sabendo que a gente sabe que tem aquelas crianças que não conseguem comer nada pela manhã, né? Sim, Mas eu fico muito preocupada. Mas aí passava a manhã inteira, tipo 10, meia, 11 horas, mesmo assim não se alimentava? Não, porque assim, eu não sei os filhos, as outras mães, mas os meus filhos, às vezes o lanche vem todinho. Volta. Ai, Ele que tristeza, volta. gente. Você bota suco, Olha, você Liz. faz uma mistura bota várias A coisas. gente faz com tanto amor, né? E ele não, e aí volta, o lanche volta. Então, assim, se ele não se alimentou antes de ir, eu acredito, e não vai lanchar, para só quando chegar em casa ainda tem aquela dificuldade de não querer almoçar também, aí isso aí que me preocupava. Tormento. Leiane, conta pra gente, quais dicas você pode compartilhar com as mamães que estão assistindo a gente? O Nicolas é autista, né? O Nicolas é autista, tem Que 9 dicas anos. você pode e é passar pra autista. gente? O que você disse, nossa, isso aqui foi maravilhoso? Como é que foi esse processo, desde essa alimentação restrita até hoje? Não foi fácil. Introduzir a alimentação saudável não foi fácil, só que eu digo o seguinte, é oferecer, oferecer e oferecer. Você tem que estar oferecendo sempre. Oferece uma coisa, não quer, tenta outra. Não quer, tenta outra. Que com o passar dos dias, eles conseguem se alimentar. Foi isso que resolveu? Foi assim, isso. Você não desistiu, Não, mesmo não ele desisti. recusando, você continuava oferecendo? Não desisti, sempre oferecendo. Foi necessário tirar alguma coisa, algum tipo de bolo, de coisas... Não, o Nicolas, na verdade, eu nunca ofereci bolo. Por conta do açúcar, Sim. né, da massa. Eu já me preocupava muito porque ele já comia muito mucilon, Danone, e é muito doce. Industrializado, né? Industrializado e é doce, né? Eu tinha medo. E depois que eu comecei a mudar a alimentação, que começou a dieta, eu não ofereço nada que não seja comida de verdade. Saudável. Aham. Mas Adoro. vale ressaltar, assim como ela falou, nunca desistir é importante, né? Sempre a gente tentar. A forma como a gente tenta faz todo o diferencial, porque quando eu mudei minha forma também de abordar a questão da alimentação, ela também mudou. Conte mais sobre isso. Como é que você fazia e como é que você passou a fazer? Eu mudei, ela almoçava no quarto com a televisão, para ver se ela se distraía olhando para a televisão, e a gente colocava uma colher na boca, e era uma vitória. E às vezes o uso das redes sociais, dos celulares, dos tablets da vida, foi quando eu comecei a adaptar as refeições, pelo menos as principais refeições, à mesa, sentada. E aí cortou na 100% mesa. eletrônico? Na hora da refeição eu não dou mais, muito Na hora da refeição. difícil. Então eu deixo assim bem à vontade. Algumas vezes, até hoje, eu nem almoço ainda na mesa, eu deixo elas bem à vontade. Se não quer comer, se deixa no prato, fica, mas se preciso comeu muita algumas paciência, né? colheres. Tem hora assim que a gente, se vocês se irritaram, ai gente, eu quero correr, porque tem hora que você perde a paciência, quer que a criança coma. Todas né? as metodologias, um fato que me ajudou bastante, eu conto isso, eu acho muito interessante. Veio a oportunidade, porque a Nutri dela era que ela fazia sessões com a nutricionista. Eu acho isso muito interessante, porque normalmente você vai à consulta com o nutricionista, não sessões. A Maria Júlia eram sessões. E surgiu a oportunidade de adquirir um animal de estimação. Isso foi, assim, a minha salvação. Ela é muito apegada a animais, não só cachorro, gato, tudo. Então, vamos adquirir um animalzinho de estimação, para ela alimentar o animal de estimação, para ela sentir a importância que a alimentação para ela é importante tão quanto. E também por fatores emocionais. Então, a chegada de uma cachorrinha lá em casa foi assim... Fez toda a diferença. Fez um animalzinho de estimação dela,
que ela e a cachorrinha dela, elas têm assim uma ligação. Mas você percebeu o fato do cachorrinho ter chegado com a melhora na Sim, alimentação porque a dela? nutricionista abordava isso nas terapias. Ela dizia, vamos inventar uma comidinha, olha como a cachorrinha, ela não precisa se alimentar só de ração. A gente pode fazer comidinhas saudáveis, hoje em dia já existe isso também. Sim. Essas oportunidades, essas opções de alimentar, de botar água, dela cuidar. No comecinho ela deu muito trabalho em relação a isso, porque ainda era muito pequena. Mas eu percebi que esse fato que foi proposto para mim... Melhorou bastante. Demais. Você muito. insistia? Vocês insistem para a criança comer? Não quer? Você fica, filho, só mais uma colherzinha. Eu já vi uma vez que a gente não deve fazer isso, que é um ato fisiológico, né? Eu já insisto, mas insisto pouco hoje em dia. Não, eu insisto muito fazendo outros tipos de alimentos. Por exemplo, é muito estressante, como são 2, eu passo o dia inteiro, eu me desgasto bastante, tentando fazer um suco, um outro alimento. A gente qualquer. coloca tanto amor, tem hora que a gente faz, cria uma aí comida. Você vai com todo, olha, filho, a gente fez isso aqui Ficou diferente. tão gostoso, né? Eu levo ele para fazer comigo, mas depois ele não aceita. Eu tento outro horário. Eu insisto. Boa. E aí ele não quer, então eu tento. Você oferece, você passa 1 hora, 2 horas. Depois ele aceita. A meditação que você estava contando pra gente, tem imagenzinhas delas aí meditando, ajudou também? Ela pede, ela diz, pede. mãe, me leva para meditação, mãe, me leva para yoga. Eu vibro com isso, porque ela realmente se concentra bastante. Muito. Ela Você é trouxe muito imagens para mostrar pra gente envolvida, delas trouxe. meditando aqui? Pede pra nossa produção colocar, por Ela favor. é que eu muito fiquei envolvida com essa questão de concentração. Ela tá concentração. despertando muito esse lado. E eu, cada vez mais, procuro inserir nesse contexto, porque é um contexto saudável, né? Sim, Equilíbrio das emoções. As crianças, às vezes, não sabem o que sentir. Olha isso, como se gente, ela expressar. meditando. Que coisa mais fofa, Isso foi gente. recente, agora tá com 4 dias. Que coisa As duas. mais fofa. As duas, né? A de duas. 3 e a de 8 anos. E isso ajudou também você, Lana? Sim, muito. Inclusive a questão da alimentação. A minha também eu estou mudando. E eu estou nesse processo de mudança alimentar também. Então, com elas eu estou indo um pouquinho mais devagar. Isso realmente acontece. A gente muda o hábito deles Você e o mudou da também, gente né? também. A família inteira entra. Acaba todo mundo entrando na onda. E o Nicolas, eu tenho uma coisa a falar. O Nicolas, ele era um menino que usava fraldas. O Nicolas não se alimentava com a própria mão. E depois da alimentação do Nicolas, tudo isso mudou. O Nicolas hoje se alimenta só e não usa fraldas. Não usa. Engraçado essa relação do desfraude com a alimentação, né? É porque a alimentação é tudo. Na vida do autista, a alimentação é tudo. Verdade. Tudo. Eu estava comentando aqui com ela que o Levi, quando era bebê, às vezes eu saía para o shopping com ele. Quando eu passava na praça de alimentação, ele vomitava tudo. Só pelo cheiro. Só pelo cheiro. E nós não poderíamos nos alimentar na frente dele, porque ele vomitava tudo que ele tinha comido, né? E aí ele superou isso, hoje ele superou. Mas, assim, foi muito complicado a questão da introdução no Levi para mim. Gente do céu, quantas histórias, hein? Eu falo com alegria, porque quando a gente Fala supera, com alegria, né? falo. Não passou, agora tá Graças tudo a bem. Deus. Que coisa boa, quero agradecer de coração vocês terem vindo no nosso programa compartilhar essas histórias. Convido para ficar aqui, daqui a pouco vai chegar o Júlio Santana e a Janaína maravilhosa que vão falar pra gente mais dicas, né? São os especialistas dizendo o que nós mamães podemos fazer para melhorar os nossos filhotes. Beijos, beijos, muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse assunto. Eu volto já já.